Essa é a oportunidade mais comum que acontece nas ações aqui no Brasil. Tem a ver, claro, com as nossas situações locais, aonde a gente não consegue virar a Suíça, mas também não vira aí o Sudão, então trabalha mais nesses extremos. E isso faz com que nossas ações trabalhem em grandes movimentos de queda que são interrompidos e depois aí engate movimentos de alta que também não acabam virando grandes movimentos de alta, mas que dentro dessas oscilações trazem as oportunidades. É diferente das oportunidades que acontecem lá no mercado americano, mas se você quer aprender sobre esse conteúdo, eu vou estar explicando nesse vídeo o que eu olho para essas oportunidades que são bem comuns aqui no Brasil. E aí, basta se inscrever logo abaixo aqui no YouTube, clique no link abaixo para se inscrever, compartilhe para vários amigos que você tem, às vezes pode ser até mesmo uma pessoa que trabalha com fundamentos e quer fazer um aporte nas ações, por que não pegar um trade de momento, um momento para fazer essas entradas aí nas ações? Eu vou estar explicando ele aqui, é o que eu mais olho. Só que não dá oportunidade toda hora. Você vai levar um lapso temporal grande, muitas vezes, um mês, 2 meses, 3 meses aí, quando ele vai se formando essa estrutura, mas você percebe que em poucos dias, que foi o que aconteceu com essa ação aqui, após o rompimento, ela sobe aí incríveis, movimentação de 20 neste momento 23%. E foi isso que aconteceu recentemente no setor bancário também, agora acontece com o setor de frigorífico, sempre tem algum setor dando esses padrões de virada. E é isso que eu faço, principalmente no final de semana, olhando as ações com calma e me preparando. Aqui é necessário 3 conhecimentos, no mínimo. Primeiro conhecimento, teoria de Dow. Topos e fundos de mercado descendente, ascendente ou estrutura lateral. Segundo conhecimento é ter um indicador que traga aí uma sensibilidade como um alerta, que traga aí uma divergência, um cenário de atenção para nós. E o terceiro aí é um conhecimento em figuras gráficas que são em cima delas que vai te dar o time de entrada. Se você olhar para esse ativo que eu tenho, que é a Minerva, movimentação de topos e fundos descendentes. Eu estou passando o mouse aqui, você percebe que o ativo vinha caindo. Até este momento aqui, você tem uma linha de tendência de baixa bem definida, você tem um mercado em queda bem definido, só que na hora de ele romper para baixo esse fundo, ele não consegue, ele interrompe. Então, peraí, alguma coisa encontrou uma parede ali, encontrou uma defesa ali nesse patamar de preço. E essa defesa faz o mercado não fazer um topo mais baixo do que isso, faz o mercado voltar lá em cima nessa região de preço. Então, neste momento, mostrou que os institucionais, os investidores estão comprando esse papel, estão defendendo esse papel. A gente não compra, eu pelo menos eu não compro faca caindo. Enquanto o mercado está caindo, eu vou tentar eu descobrir onde é que está o fundo. Eu espero ele me mostrar o fundo, definir esse local com clareza, para a partir daí eu poder trabalhar. E ele faz esse movimento. Então você percebe que aqui a tendência de queda foi interrompida, então acabou com a tendência da teoria de Down para queda. Também temos indicadores como o OBV já inclinando para cima, volume maior, já um volume mais comprador. A média de 20, que era o guia para a tendência de queda, agora ela ficou para baixo, ficou embaixo servindo como um guia de uma virada de cenário. E aí você tem a figura gráfica por último time. Então você passou por os 3 conhecimentos base, que é teoria de Down, indicador para dar um time de atenção, que as coisas estão começando a virar, e por fim uma figura gráfica para te dar o time de entrada. E o rompimento acontece com esse fechamento aqui. Minha entrada aconteceu no dia seguinte, nesse dia aqui do dia 13, após esse fechamento bem positivo, com fechamento já bom, fechando exatamente na região do rompimento. No dia seguinte o mercado abre já rompendo. E esse rompimento já fez o mercado puxar, fez essas ações da Minerva em 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias subirem seus 20 e poucos por cento de alta, que é uma movimentação que deu sinais aqui. Então o trabalho do grafista é identificar
esse fundo, esse padrão de fundo, e não é ficar tentando achar o fundo por maneiras próprias, comprando, achando que a faca vai parar de cair, é deixar o mercado mostrar para nós. A mesma coisa acontece com outros, vai ver que muitas vezes o setor vira junto. Essa aqui é a Marfrig. Nas ações da Marfrig nós temos o mesmo movimento, uma estrutura de tendência de queda, onde todas as vezes ele faz um topo mais baixo e um fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, até que entre essa movimentação esquisita aqui, onde sobe de novo, desce, só que a média já começa a ficar flat, ela estava inclinada para queda, ela já começa a ficar mostrando que o mercado está girando. E ele toca nesse patamar, cai, toca aqui, cai, toca aqui, cai. E aí ele dá esse movimento aqui muito chamativo, atenção, onde a venda empurrou com toda a força o mercado para baixo, encontrou a média de 20, teve defesa novamente, rejeitou a média móvel de 20 e traz o mercado para o rompimento, onde também traz a sua oportunidade de entrada nas ações que ele está virando. Ele já virou a média, veja que a média já virou. E desde então, essa movimentação aqui, o mercado já sobe aí seus 10, quase 11% de alta. Se nós projetar esse movimento aqui para cima, o próximo alvo aí de Fibo estaria lá na casa dos 17,28. Para mim, esse padrão de virada é o padrão mais fácil de operar nível Brasil. É o padrão mais comum de acontecer. Você vai encontrar em várias ações aqui no Brasil esse padrão acontecendo, dando esse gatilho de entrada, onde a tendência anterior era uma tendência de queda, ela é interrompida, essa tendência de queda, até aqui não existe trade para nós, e a partir da interrupção para frente, é onde ela começa a mostrar um sinal aí de melhora, um sinal de virada. Pode ver que o OBV já dava sinais aqui que estava mais alto do que no período aí dos movimentos da queda. Então nós temos aí um volume comprador. Isso aconteceu em Minerva, isso aconteceu em Marfrig, isso vem acontecendo também na Brasil Foods, a gente está vendo algo parecido nela, onde o padrão de movimentação de queda permanece até que ela deixa esse pavio enorme de grande de fundo, corrige até a região da média, até aqui, totalmente uma estrutura de queda. Totalmente uma estrutura de queda, fez uma quebra da linha de tendência, mas ainda está trabalhando num padrão de queda. Traz novamente para o movimento de queda e nós esperaríamos aqui que pela teoria de Dow o fundo fosse aqui embaixo, ela perfurasse esse movimento aqui, caísse lá para baixo. O que ela fez? Um fundo duplo, um padrão V aí, e a média também já começa a trabalhar flat, movimento de impulso para cima. O OBV está um pouquinho esquisito por causa dessa grande movimentação, não está muito chamativo ainda a movimentação, mas é um padrão que também está querendo virar, também está querendo trazer uma movimentação de virada, que é o padrão mais comum aí. Então se você é a pessoa que gosta de investir em ações, fazer operações de swing trade em ações, dê mais foco para operações assim, de que eu estou mostrando aqui, seja o pivô, pode ser o pivô, uma janela de entrada, pode ser também aí movimentações de fundo duplo, mas espera o mercado mapear essa região de fundo. Deixa ele mostrar para você que ele atingiu o fundo, não queira antecipar os movimentos. A gente consegue ver isso também em outros ativos que trouxeram esse tipo de movimentação. Se você olhar para a Semin costuma fazer movimentações nesse estilo. A gente tem aí nela uma movimentação que vinha de uma estrutura de queda, perfeita estrutura de queda, caindo, até que num determinado momento ela faz um topo ainda mais baixo do que o anterior. E o que é normal a gente esperar aqui? A gente esperaria que essa queda continuasse, viesse perder o fundo anterior e ela continuasse a mergulhar para sua queda. É isso que a gente espera do ativo que está numa tendência de queda. Só que no determinado momento ela interrompe. Ela faz um fundo mais alto e volta a testar a região de topo. Só que ela toca uma vez, toca duas vezes, toca três vezes e fazendo fundos mais altos. Aqui ela mudou a figura. Aqui ela foi alterando a sua figura gráfica. Ela interrompeu a teoria de Dow, de queda,
E aqui em diante, o indicador de OBV já trabalhava um pouquinho mais comprado, um pouquinho mais para cima, dando um alerta, olha, as coisas estão mudando, a situação está mudando aqui. E aí o mercado começa a funilar esse movimento, uma região de topo na mesma amplitude e as regiões de fundo cada vez mais alta, até que a gente tem uma surpresa positiva, que é o gap de fuga. Tomei na abertura do mercado, consegui pegar ela a 5,70 no gap de fuga, porque se trata aqui de um rompimento dessa região através do gap de fuga. Só que se você focar a sua entrada somente aqui, somente na informação aqui, talvez você não vai ter precisão no acerto da operação. Por quê? Tudo isso aqui foi importante. A forma com que o mercado vinha caindo, a forma com que ela foi interrompida, como é que a média que estava inclinada para baixo começou a virar para cima, como é que a dinâmica dos topos e fundos, cada vez mais altos fundos, mostraram que o mercado estava mais comprador. Tudo isso traz para nós que alguém já está se posicionando, que alguns fundos de investimento já estão vendo alguma coisa de melhor no fundamento, no cenário do mercado e estão se posicionando para essa empresa. Alguém que tem mais conhecimento do que a gente tem consegue ver essa análise na frente. E a gente, como avaliando os padrões de fechamento de mercado, de como ele está se comportando, a gente consegue identificar que ali existe compra dos ativos. É por isso que todas as oportunidades que eu busco em ações de swing trade, a primeira oportunidade que eu busco é o padrão virada. É esse padrão que eu tô falando. Depois para frente, depois que ele virou, que é o que aconteceu aqui com a Semin, você vai encontrar padrões de continuidade. Você vai achar ações que estão fazendo padrões de continuidade. Vou mostrar um aqui para frente, logo mais em Itaú, para conseguir compreender. Olha para o mercado dessa maneira. É a maneira com que eu olho para eles. E durante esse período de queda, não faz nada. Tenha calma, espera. No momento em que ele começa a interromper o movimento de queda, você começa a olhar essa ação todos os dias. Pelo menos aí, todos os dias, acompanhar ela, coloca um alerta, coloca um sinal de atenção para você conseguir acompanhar. E essa subida aqui que a gente tem em Semin, dos seus 5,70 aqui até o momento, ela sobe em poucos dias cerca de 13% de alta. Isso é operar o momento, isso é operar aí a mistura da análise técnica com o conhecimento do cenário macro, trazendo junto para o nosso dia a dia esses sinais. Não precisa encher de indicador na tela, você pode ver que eu tenho algumas médias aqui para facilitar a visualização. Tenho também aqui o OBV, que é o principal indicador que eu utilizo para o swing trade, que é uma forma de olhar o volume de maneira mais fácil, mais visual. Muitas vezes as barras de volume são difíceis de serem lidas e aí o OBV facilita muito, fica mais fácil de conseguir ver. Agora, se eu mostrar esse padrão num estágio mais avançado, você percebe que até o momento eu expliquei para você ações que acabaram de virar. Vou te mostrar uma ação que está num cenário, num estágio mais avançado. Ela virou aqui. Esse aqui é o padrão do Itaú, onde ele veio de um movimento de queda. Essa movimentação de queda dela terminou com um pivô. E esse foi o rompimento dele, do Itaú. Esse foi o primeiro rompimento. Depois desse padrão, ela montou uma estrutura de alta, acelerou essa movimentação e agora fez o padrão de continuidade e rompeu novamente. Então nós tivemos dois padrões aqui. O padrão de fundo, que é o padrão do pivô, padrão de final de movimento, e aqui o padrão da continuidade, porque ele já tinha uma tendência, ele já estava com uma tendência, e aí ele formou a sua bandeira aqui, que é a continuidade dessa movimentação. Algo parecido, que foi um trade aí que eu fiz na hora da virada, foi esse rompimento aqui em Banco do Brasil. Banco do Brasil veio lá de cima, estrutura de queda, veio trabalhando estrutura de queda até ele marcar uma região de fundo duplo. Ele não consegue penetrar esse fundo para queda, ele não acentua esse movimento para queda. E aí depois ele faz esse rompimento que foi o meu time de entrada aí na movimentação
e desde então aí ele está tentando aqui em cima montar um padrão já de cansaço para voltar à movimentação, mas é esse o foco principal que eu dou mais atenção, que são os padrões aí de virada. Quero que você faça esse exercício, pega as ações que eu estou olhando aqui, revisa elas e olha nesse padrão de movimento, olha para outras ações. O fato de que o Brasil tem oscilações amplas no decorrer do ano entre trabalhar nas mínimas e trabalhar lá próximo das máximas do Ibovespa dentro do ano, a gente vê muito padrões de virada, muito trade de virada, e é o padrão que mais acontece aqui no Brasil. Acho que é o padrão mais fácil. Eu procuro operações fáceis aí para serem feitas, então é o padrão mais fácil de ser identificado aqui no Brasil, são esses movimentos de virada. Espero que tenha compreendido, tenha te ajudado. Se gostou, compartilhe para mais pessoas, para poder ajudar mais amigos aí a olharem para o mercado dessa maneira. Às vezes só evitar de não pegar a faca caindo, deixa ele marcar o fundo. Você não vai pegar exatamente o fundo do mercado, você vai pegar o negócio andando. Mas pegar o negócio andando ainda traz boas oportunidades. Se você olhar esse movimento daqui até a amplitude máxima dele, subiu 20%. Não precisou tentar descobrir onde é que estava o fundo, por uma diferença de apenas aí 3% mais ou menos de fundo. Então, pegar o mercado já andando, muitas vezes são melhor. O grafista ou ele pega o pullback ou ele pega o rompimento. Isso também aí para os nossos mercados, até mesmo da leitura de fluxo, a gente vai estar trabalhando muito mais ou no pullback ou no rompimento. Só que aí com a vantagem da leitura do fluxo. Nas ações é olhar as ações no fluxo para o semanal, para o mensal, para o anual, é totalmente inviável, né? Mas a gente consegue ver aí pela análise com que o mercado vem trabalhando. Um forte abraço a todos, bom proveito do material, nos vemos aí no próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau!